Pois que alegria encontrá-los outra vez, como sempre, estou morrendo de saudades. Então, é sempre bom quando nós podemos nos encontrar. E então, ficou alguma dúvida do encontro passado? Os que não vieram conseguiram ver? Alguém quer comentar alguma coisa? Enquanto isso, vou tomando um cafezinho. Eu acho que vocês não acordaram ainda, estão ainda dormindo. Tudo bem, então eu falo. Ok, vamos hoje voltar ao nosso tema principal, que é as formações da espiritualidade do Reino Cristo. Vou fazer um brevíssimo resumo do que nós vimos até agora. Nós primeiro fizemos uma introdução geral para mostrar como a espiritualidade é unificada, né? Então, num só encontro a gente viu todos os elementos da espiritualidade. Depois nós começamos a ver cada um deles. O cristocentrismo, que é o mais importante, porque tudo faz referência a isso. Cristo ao centro, né? Talvez essa não pode ser uma característica exclusiva dos membros do Reino Cristo, né? Porque o cristocentrismo é uma característica da igreja, né? Mas muitas vezes, os movimentos, ou paróquias, ou pastorais, né, pegam outros elementos, não? Mas Cristo sempre vai estar ao centro, porque Ele é a revelação de Deus ao Pai. Ele é a revelação do Pai para nós, digo. Porque Cristo, Ele sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele está no seio do Pai. Ninguém conhece o Pai como o Filho, né? Então, Cristo nos revela ao Pai. Depois a gente viu que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade do reino, né? Que isso também está no Pai Nosso, né? Cristo, Rei Nosso, venha a nós o vosso reino. Então, nós estamos chamados a viver o reino de Cristo aqui na Terra. E isso significa, né, que Cristo reine no nosso coração, que Ele seja o Rei do nosso coração. Depois nós falamos dos 5 amores, de fato nós não falamos, porque a gente já falou disso tantas vezes que a gente resolveu não falar dessa vez, né? Depois nós falamos do Espírito Santo, como ele é o protagonista da nossa santidade, isso também é muito importante. Nós somos os coadjuvantes, né? Sabe aquele filme assim de emoção que está lá o protagonista? Pois é, não é você. Esse é o Espírito Santo. Você é o coadjuvante, né? Ou às vezes o coadjuvante do coadjuvante, né? Aquele que estava na plateia, né? Sei lá, um filme sobre futebol e você é o da arquibancada. Enfim, mas isso é muito bom, né? Isso nos acrescenta a nossa humildade. Ele é o grande protagonista, seja da nossa santidade, seja da evangelização. Falamos de que somos contemplativos e evangelizadores, isso também eu gosto muito, porque os dois polos da vinda de Cristo, né? Cristo nos chamou para estar com Ele e depois nos envia para transmitir aos demais aquilo que nós experimentamos do seu amor. Contemplativos, ser pessoas de oração, de profunda oração, amantes do silêncio, da vida interior, da intimidade com Deus, para ser tocados no nosso coração, né? Pelo amor de Deus, e depois transbordamos esse amor para os outros, mas não é fruto da nossa criatividade, engenho, é fruto do mesmo amor que sai através de nós, né? Então é uma transformação do nosso coração no coração de Cristo. E a partir daí, né, Ele atua, né, nos demais, né, contemplativos e evangelizadores. Finalmente chegamos no tema de hoje. Hoje nós vamos ver um ou dois elementos. Vamos ver como é que nós vamos nisso daí.
Hoje vamos ver o elemento que se chama tempo e eternidade. Tempo e eternidade. Nós, como vemos aí no Cristo, né, o tempo, ele tem um valor que é o valor que Deus quis que nós dessemos. Né? Nós fomos criados no tempo. Deus não nos criou fora do tempo, que é o caso dos anjos. Né? A não ser que algum de vocês seja um anjo e eu ainda não soube, não descobri a verdade. Né? Mas se vocês são de carne e osso, então vocês foram criados no tempo. Tanto é assim que todo mundo celebra o aniversário, né? Quer dizer, o dia que nós nascemos, né? Deveríamos celebrar também o nosso batismo, não? Fica a dica aí, procurem a data de batismo de vocês e celebrem. Celebrem, é porque é o dia que nós nascemos para a eternidade. O batismo nos abre as portas do céu. Então, criados no tempo, o tempo para nós tem um valor. Qual é o valor do tempo? Eu gostaria de escutar vocês agora. O que vocês acham? Qual é o valor que vocês dão para o tempo? Olha o cafezinho aí outra vez. Bom, padre, eu diria que o tempo é reino, né? O tempo é reino de Deus, então o valor é altíssimo. A gente tem que escolher como vai gastar esse tempo. Ok, mas aí como se desenvolve isso, né? Porque nós, boa parte da nossa vida, nós não éramos muito conscientes disso. Sobretudo quando a gente é mais criança, né? Quando a gente é criança, a gente não está pensando no reino. E muitas vezes depois, tampouco. Qual o valor do tempo na vida dos seres humanos, das pessoas? Por que Deus nos criou no tempo e não nos criou na eternidade já? Teria sido bastante mais fácil, né? Por que será que nos criou aqui, no tempo? Quando eu digo tempo, é tempo e espaço, né? Porque uma coisa implica a outra. Quando se fala de tempo, quer dizer que você é corporal, você está dentro de uma realidade física. Quando não existe uma realidade física, você está fora do tempo, porque você é espiritual, né? É o caso dos anjos. Por que Deus nos quis criar corporais no tempo? Bom, eu penso que talvez seja pelo primeiro ponto, seria o livre-arbítrio, né? Então, Deus nos deu a decisão de amá-lo. Então, no tempo, estando sujeitos ao tempo, nós temos essa liberdade de escolha dentro da criação. Então, estou com muitas ideias, poucas palavras para dizer, mas está meio complexo. Mas vamos pedir que eu faça um negócio super inteligente aqui. Foi bom, Jonas, ainda que não assim tão bom, porque os anjos, eles também são livres, eles também têm livre-arbítrio. E eles não estão no tempo. Mas tá bom, vamos dizer que sim, é a metade da... Mas uma coisa, padre, agora me deu a dúvida. Por exemplo, aqui no tempo nós estamos sujeitos também à misericórdia, né? Porque o anjo, quando ele toma a decisão de, por exemplo, tomar outro partido, como foi o caso de Lúcifer, é uma decisão única e eterna, né? Aqui na Terra, não. Mas eu imagino que seja porque na eternidade você já tem um pleno conhecimento de Deus. Então, se você decide traí-lo, é porque... enfim, é cabeçudo mesmo, né? Mas aqui na Terra, né, sujeitos ao tempo, nós não conhecemos Deus plenamente, mas estamos sujeitos à misericórdia também. Então, não sei, algo talvez nessa linha. Muito bem, isso é verdade. Ainda que sobre a natureza angélica nós sabemos muito pouco, porque nós não temos nenhuma experiência.
Então, tudo que são reflexões fica só a nível intelectual, a gente não consegue compreender. É como dizer, imagina uma quarta dimensão, né? Você tem a altura, a largura, comprimento, uma quarta dimensão. Não dá para imaginar. Porque isso é fora da realidade para nós, né? São coisas que transcendem a nossa capacidade. Então, a gente já pode até especular, né? Mas saber, nós não sabemos, né? Como é a natureza da liberdade dos anjos? Não. A gente sabe por especulação, mas não por experiência. Sim, é certo que entra o tema da misericórdia, mas não foi em função da misericórdia que Deus nos criou. Deus nos criou por amor, mas nos criou nesse tempo. Ele não nos criou pensando no pecado, mas ele já pensou em algo pelo qual a nossa corporeidade teria sentido. Deixa eu ver se eu dou uma pista para vocês aqui. Pense em algo relacionado a desenvolvimento, crescimento. Não? Olha, eu sou tão ruim para dar pista assim. Deixa eu ver. Algo que, pois, no início você ainda não tem, mas que depois você pode chegar a ter, né? Tampouco? Veio um negócio na minha cabeça, mas na minha cabeça, assim, sei lá, faz sentido, mas não sei se tá certo. É questão do senhor falou do desenvolvimento, que talvez aqui na Terra, digamos aqui no tempo, a gente tem a oportunidade de se santificar e alcançar graus maiores no céu. Muito bom, muito bom. E isso é, digamos, a última fase, né? A última fase. Porque a primeira fase é o do desenvolvimento. Então, isso até se dá fisicamente, né? Porque você, quando é fecundado no seio da sua mãe, você é um unicelular. Literalmente, depois você vai se multiplicando até que começa a ser aí um conglomerado de células, né? E daqui a pouco você já não é só um conglomerado de células, as células vão se especializando, né? Daqui a pouco já começa a ter forma, daqui a pouco começam a se desenvolver, não? O sistema nervoso central, né? Aí você vai acompanhando o desenvolvimento do feto, você vai vendo, olha que coisa incrível. E você passou por isso, igual que eu. Isso vai se desenvolvendo. Até que, de repente, você nasce, né? E isso é meio traumático, né? Porque você estava todo tranquilo aí, toda tranquila no seio da sua mãe, nadando aí no líquido amniótico, sem nenhum problema de temperatura, se estava quente, se estava frio, se estava com tempestade, se tinha vento, não, era sempre aí a mesma temperatura, sem precisar ir comer e tal, porque você aí, através de um cordão umbilical, você estava mais que alimentado, feliz da vida, precisava ir no banheiro, nada disso. De repente, você é jogado para fora, assim, né? O que está acontecendo aqui? E ainda apanha, né? O médico vem, pá, você chorar aí, né? E começar a respirar. Que isso? O que está acontecendo? Nascer é algo traumático. Então podemos dizer que foi o primeiro trauma da sua vida, foi ter nascido. E a partir daí, o desenvolvimento é outro, né? Porque o bebê, quando ele nasce, ele é absolutamente inútil. Se você deixa o bebê sozinho, ele morre.
Eu não sei se eu já tinha contado para vocês, mas uma vez eu presenciei o nascimento de um bebê cabra, uma cabrinha aí. É impressionante o negócio. Você tá lá, de repente, umas patas que saem assim, né? A pessoa para ajudar puxa a pata e sai lá aquele bicho e tal. Mas aos poucos segundos, meio minuto, ele já está em pé. Já fica em pé. Olha que coisa incrível. Já está aí cambaleando e tudo, mas está em pé. Daqui a pouco já está indo lá em direção à mãe sozinho. Aí já se desenvolveu, olha. Claro que precisa outros processos de desenvolvimento, né? Mas já mama, já acompanha a mãe onde ela for, etc. Vê se um bebê recém-nascido faz isso. Tá lá no berço ou na caminha aí, né? E se você rola para o lado, fica lá, né? Rola para o outro, fica lá. Nem rolar ele sabe. Isso eu aprendi com uma mãe, né? Que ela veio falar, depois de tantos dias o bebê já tinha que rolar. Ué, ele não rola? Eu sabia de engatear e tal. Não, padre, tá muito avançado. Primeiro rola, depois se arrasta, depois que vai engatinhar. Falei, meu Deus do céu. Realmente o bebê é muito inútil. Muito inútil. Porque parte do desenvolvimento humano se dá fora do útero. Se nós fôssemos seguir as leis da biologia, o bebê ele teria que ter 24 meses de gestação. Mais ou menos. Olha que coisas. E por que não tem? Porque pelo desenvolvimento da biologia tal, os ossos da cadeira da mulher não permite, porque senão a cabeça cresceria mais e não sai mais o bebê. Por que será que Deus fez isso? O único animal na face da terra que é o contrário, o desenvolvimento é fora do útero. Exatamente pela razão que nós estamos fazendo. O motivo pelo qual Deus nos criou no tempo. De todas as coisas que nós podemos aprender depois que nós nascemos, porque nós vamos aprender tudo, né? A gente vai aprender a rolar, a se arrastar, a engatinhar, a caminhar, a falar, a escrever, a desenhar, a cantar, jogar futebol, dançar balé, andar a cavalo, milhões de coisas você pode aprender. De todas essas coisas que nós podemos aprender, de todas as qualidades que nós temos dentro, que nós podemos desenvolver, qual delas é a mais importante? O que vocês acham? É uma só. A mais importante de todas, em absoluto. Razão pela qual Deus nos criou no tempo. O que Ele quer que nós aprendamos? Nenhuma ideia? Jogar videogame. Claro que não! Matemáticas? Não. Geografia? Também não. História? Português? Desenvolver os gostos? Aprender a lidar com os nossos sentimentos? Qual é a razão pela qual nos criou? Que é aquilo que nós temos que aprender ao longo da vida inteira. Nós vamos continuar aprendendo até o último momento da vida. É uma só palavra. Padre, eu vou no chute aqui.
Acho que é o amor, não sei. Exatamente. Alguém dizia em algum lugar que todas as perguntas que eu faço, a resposta sempre é o amor. Não é sempre, mas muitas vezes sim. Aprender a amar, porque amar é um aprendizado, não é um sentimento. Não é aprender a lidar com o amor, é aprender a amar, porque o amor é uma virtude e as virtudes se aprendem. Se aprendem por observação e por exercício. Você vai vendo e você vai exercitando. Também se pode estudar, né? Mas é muito mais fácil quando você aprende por observação, que é a maioria das coisas que nós aprendemos é por observação. Né? Aprender a amar. Deus nos colocou no tempo para que nós amemos, para que nós cresçamos na nossa capacidade de amar. Porque nós, quando nascemos, somos tão inúteis que nem amar nós sabemos. Então, quem é a primeira pessoa que o bebê vai amar? A mãe. Por quê? Porque ela amamenta. O bebê já é interesseiro. Calma, Gabriel, o teu filho vai te amar também, mas depois. Em segundo lugar. Começa pela mãe. Claro, ele recebe carinho, tal, daí ele vai aprendendo. Ah, esses aqui me amam. Daí daqui a pouco ele descobre que tem avô, avó, irmão, irmã, primo, prima, tio, tia. Vai aumentando a sua capacidade de amar. Mas ainda é um amor muito egoísta. Porque a criança, quanto menor ela é, mais ela ama só aqueles que lhe interessa amar. Que são quem lhe dá carinho, ou com quem ela sente uma afinidade por qualquer motivo. Vamos supor que, pois de repente, essa criança gosta de jogar bola de gude, gosta de bonequinhos. Então, com quem que ela vai fazer amizade? Com quem gosta da mesma coisa que ela. E aí se dá o... É muito difícil, é só mesmo por uma graça muito especial, uma criança que faz amizade com quem ela não gosta. Por quê? Porque no início, o amor de amizade é por atração, é pelo gostar ou não gostar. E isso é, vocês sabem, né? As simpatias, elas são irracionais, elas simplesmente surgem. De repente você está falando com uma pessoa, você sentiu uma. Então começa por aí, né? Ah, mas aí o amor vai evoluindo, porque aquela amizade que começou só por simpatia, por gostos comuns, etc. e tal, de repente ela evolui. Como que ela evolui? Quando surge a possibilidade do perdão ou a possibilidade do amor gratuito. O perdão é quando a outra pessoa faz algo e que não deveria ter feito. Sei lá, estão batendo figurinha lá, né? E roubou umas figurinhas lá. Eu vi. Ah, me desculpe. Aí eu perdoo. Nossa, meu amor deu um passo. Ou ao contrário, né? Fui eu que roubei, e o outro veio e me perdoa. Ah, o amor deu um passo. Dá um passo maior ainda quando você resolve fazer amizade com alguém que você não gosta. Ah, olha aí. É um passo de amor forte. Porque então você não está se deixando levar pela sensibilidade, o que você sente, mas pelo que você quer, pela sua decisão. Ah, mas por que você fez amizade com essa pessoa se você não gosta dela? Ah, mas ela gosta de mim e, poxa, eu quero corresponder. Ok. O seu amor deu um passo.
cresceu. Depois vem os amores de relacionamento, né? Então, pois é o namoro, né? Que muitas vezes começa por uma atração inexplicável, né? Como os Instagrams de adolescentes apaixonados, né? É a coisa mais chata do mundo, né? Porque tudo é, ai, eu morro de amor, olha lá como é que ele é, e milhões de fotos dessa pessoa, né? Daí, de repente, termina o namoro e o Instagram fica vazio, né? Tem um montão de fotos para apagar. Porque é tudo sentimento, e você, sendo adolescente, você acha que aquilo é o amor, né? Que aquilo que você vai estar sentindo naquele momento vai durar a vida inteira. Não, aquilo é a faísca do amor, é o que provoca o amor. Porque o amor é complementariedade, o amor é pensar no bem do outro, o amor é se preocupar pelo outro, o amor é se interessar pelo que o outro faz, pensa, deseja, etc. Tal. E quando isso é mútuo, estão preparados para casar. Então, é o momento. Então chegamos no máximo do amor? Nem de longe. Nem de longe. Ainda temos muito que aprender sobre o amor. Isso que nós ainda não falamos do amor sobrenatural. Estamos falando só do amor natural. Então, no casamento, pois, vem depois a prova da perseverança, que é o tempo que dá. Pois claro, pois aquilo que foi um dia tem que ser uma semana, um mês, um ano, 10 anos, a vida inteira. A prova da perseverança, né? E na perseverança está o conhecimento. A gente conhece mais a outra pessoa, seja a parte que a gente gosta, seja a parte que a gente não gosta. E não pense, não, eu vou mudá-lo ou eu vou mudá-la. Não. Nós não conseguimos mudar nem a nós mesmos, muito menos o próximo. Então, pois eu tenho que crescer na compreensão, no perdão, na aceitação, na paciência, e tudo isso vai fazendo com que o meu amor... Aí vem os filhos. Mas agora sim eu descobri o que é o amor. Não, ainda não. Porque enquanto é bebezinho, ele vai fazer tudo o que você manda ele fazer. Ou melhor, ele só vai fazer o que você faz, porque ele não faz nada, porque é um perfeito inútil. Então, comer, se limpar, se trocar, ele não faz nada, você que faz tudo por ele, né? Espera só ele começar a ter vontade própria. Aí que o amor cresce. Vem cá, moleque, não vou, e sai correndo. Arruma o teu quarto, recolhe aquelas coisas, esses brinquedos que estão fazendo aí, não mexe nesse negócio. Nossa, quando começa a idade da curiosidade, né? Não, cuidado que isso é frágil. Já era. Desce daí. E a adolescência, né? A aborrecência, né? Quando, pois, a pessoa necessita que os seus princípios se façam próprios. A adolescência, por que a adolescência ela é tão... o adolescente ele provoca tanto, né? Ele é tão provocado? Porque ele, sem se dar conta, ele está colocando à prova todos os princípios que ele recebeu na infância, para ver se realmente eles têm valor. Para ir descartando os que eram só da infância e ficando com os que são perenes, né? Sem se dar conta, esse estilo desafiador, mas só que haja paciência, né? Na paciência também está o amor. Bom, depois chega o momento que os filhos vão ter que criar asas e voar de casa. Aí é outro momento de crescimento no amor. Eu preciso deixar. Mas eu queria ter sempre para mim.
O para sempre não é nesta vida, é na outra. E aí, depois de muitos anos, o casal volta a estar sozinho, né? Porque os filhos saíram de casa e já estão lá os dois aí, bem mais velhinhos, né? Voltando a namorar, porque olha, estamos só nós aqui, o que vamos fazer? Vamos. Aí o amor dá outro salto de qualidade. Aí vem os netos. O amor para os netos é outro tipo de amor. E aí, no meio do caminho, tem tantas coisas, né? Tem o amor pela família estendida, né? Tem as situações de pessoas que nós não conhecemos e que nós queremos amar também, que são os apostolados, ou pessoas que eu quero ajudar a servir, né? Tem as traições, tem os roubos, tem as violências sofridas e tal, tem a morte de pessoas queridas, de pessoas amadas, de pessoas próximas, enfim, tudo isso vai fazendo com que o meu amor vá crescendo, se eu vivo da maneira correta. E qual é a maneira correta? É buscando o bem da pessoa amada. Buscando o bem da pessoa amada. Então, o meu amor vai crescendo. E, pois, o melhor de tudo é, sendo batizado, você ama com amor sobrenatural. Sobrenatural. Ou seja, não buscando simplesmente um bem humano, para que se realize na vida, para que seja feliz, para que consiga comprar tudo que deseja, para que consiga fazer todos os seus planos, viajar para aqui, para lá, etc. Não, essas coisas não. Para que chegue na eternidade, para que ame a Deus, para que seja íntimo de Deus, para que Deus transforme o seu coração no coração dele ou dela. Então, esses bens sobrenaturais, né, faz com que o meu coração sobrenatural se desenvolva. E eu vou me dando conta de que todas as coisas que estão aqui são muito passageiras. Muito passageiras. A tal ponto que não vale a pena que eu entregue o meu coração para essas coisas. Por mais bonitas que sejam, atraentes, etc. Então, nós podemos resumir tudo isso que eu falei em uma palavra só: amor. Deus nos criou no tempo para que nós aprendamos a amar, para que nós cresçamos no amor, porque quanto maior for a nossa capacidade de amar, mais nós vamos entender Deus na eternidade. Mais vamos poder receber Deus dentro de nós. Mais nós vamos participar da vida de Deus. Quanto menor a nossa capacidade de amar, menos vamos a compreender e viver Deus na eternidade. Talvez, vou dar um exemplo assim muito bobo, mas que pode servir. Se você entra numa biblioteca, e é uma biblioteca internacional, né? Se você é analfabeto, então o máximo que você vai conseguir é ver as fotografias, desenhos. Vai aproveitar a biblioteca? Vai. Tem foto, tem desenho, tem mapa. Tá? Mas você está aproveitando uma mínima parte. Se você fala um idioma, então você vai aproveitar os livros que tem naquele idioma. Fala português. Pois tem os livros em inglês aí. Pois esses não. Francês, alemão, chinês, japonês, coreano. Pois esses aí você não aproveita. Nesse sentido, quanto mais idiomas você fala, mais você aproveita da biblioteca. E a biblioteca é a mesma para todos. Só que uns ficam só vendo figurinha, outros. E algo relacionado à cultura, né? Se você é uma pessoa culta, que entende e tal, você pode ler mais argumentos. Por exemplo, se você estudou matemática, você pode ler um livro sobre matemática, física, biologia.
astrofísica, né? Sobre os planetas aí. Se você não estudou nada disso, você abre a primeira página, você olha assim, que livro mais chato. Então, quanto mais cultura, mais idiomas, mais você aproveita a biblioteca, ainda que a biblioteca é a mesma. Se nós passamos isso para a eternidade, né, quanto maior a nossa capacidade de amar, mais nós vamos compreender o amor de Deus na eternidade e mais nós vamos desfrutar de Deus na eternidade, porque a nossa capacidade de amar é gigante, graças à ação de Deus no nosso coração. Ok, o que tudo isso tem a ver com tempo e eternidade? Já acabou meu café aqui, já não posso mais. Pelo menos finge aí para ajudar nós a pensar. O que tudo isso tem a ver com o tempo? Olha, é super simples a resposta. Definitivamente vocês estão dormindo ainda. Vocês é que estão precisando de um café, não eu. O tempo é o lugar que nós temos para desenvolver isso. Para aprender a amar. O nosso tempo é para amar. Para amar. Não amar de qualquer maneira, porque se nós amamos só com o coração humano, o nosso crescimento vai ser assim. Ah, mas se nós amamos com o coração de Deus, o nosso crescimento vai ser. Então, o tempo é o tempo para poder amar a Deus. Conhecer e amar a Deus. E porque nós conhecemos e amamos a Deus, nós também crescemos no amor humano. Então, isso também serve como resposta para a vida, né? O que é a vida? É o tempo que Deus nos concede para crescer no amor. Jonas. Padre, eu tenho uma dúvida. Se o tempo é dentro do tempo que a gente desenvolve o amor, no caso dos anjos, como se daria? Teria esse desenvolvimento do amor ou eles já estão criados com um amor perfeito, alguma coisa assim? Não, tenho desenvolvimento. Agora, como é, não faço a menor ideia. Próxima vez que eu me encontro com o meu anjo da guarda, eu vou perguntar para ele. Pena que eu nunca consegui perguntar. Bom, eu até pergunto, só que eu não consigo escutar a resposta. Não sei, Jonas, não sei, mas que tem uma possibilidade, tem, porque aí é onde se dá o exercício da liberdade, né? É no amor que se dá o exercício da liberdade, o livre-arbítrio, né? Então, sim, tem uma possibilidade. Agora, como é? Não sei. Mas a nossa é essa. Nós usamos o nosso tempo para poder crescer no amor. Então, na nossa espiritualidade, quando nós falamos de tempo e eternidade, nós queremos fazer isso, usar o nosso tempo. Nós vivemos no tempo, vivemos na história, né? E nós queremos aprender a usar o tempo para crescer no amor. O problema está que a nossa cultura e a nossa sociedade não estão construídas com esses critérios. Ou seja, a grande maioria das pessoas não está buscando isso. E nós estamos no meio da sociedade, então a gente acaba... Então vocês conseguem me colocar exemplos sobre isso, né? O que o mundo oferece para vocês, o que a cultura oferece para vocês, o que a sociedade oferece para vocês. A sociedade que eu digo é o seu próprio entorno de vida. Aí na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, nos seus amigos, na sua família, nas redes sociais, as pessoas que você frequenta ou que você assiste. O que vocês me têm a dizer sobre isso?
Ou seja, como que as pessoas usam o tempo? Não seria, no meu caso, não seria o pessoal aqui de casa, porque o pessoal aqui de casa tem um pensamento mais cristão. Mas, por exemplo, dizendo de amigos de faculdade, trabalho, etc., o pessoal usa o tempo para lazer. Então, os conselhos, as conversas que a gente tem sobre esses temas, eu sempre escuto o pessoal falando isso, né? De lazer, pensar muito em si mesmo, né? No seu bem-estar, no seu, nas coisas que te agradam, nas coisas que te fazem feliz, excluindo um pouco o próximo, né? Então, já deixa de ter essa prática do amor para ser um amor mais egoísta, eu diria, né? É um cuidado muito mais consigo mesmo, de atender seus próprios caprichos, né? Então, muito do que eu escuto seria isso, né? Algo mais voltado nisso, né? Mais pensando em si mesmo. Muito bem, obrigado, Jonas. Alguém mais gostaria de comentar? Padre, eu trago um bordão que todo mundo aqui vai concordar. Porque a gente fala isso hoje em dia, né? Fala que tempo é dinheiro. Então, acho que já resume muita coisa. É isso mesmo, né? Muita gente vive em função do dinheiro. Porque você vai na escola? Para conseguir uma boa faculdade. Por que você quer uma boa faculdade? Para conseguir um bom emprego. E para que você quer um bom emprego? Para ter dinheiro para poder fazer o que eu quero. Essa um pouco resume, né? O critério, né? Das pessoas, né? E o que vocês acham desse estilo de vida do mundo? Cansativo, padre. Por que cansativo, Lua? Porque meio que você vive em função da questão do dinheiro, e aí para ter dinheiro você precisa trabalhar muito, porque ultimamente você... Bom, aqui no Brasil pelo menos não. Você não trabalha o mínimo para ganhar muito. As pessoas, elas, na maior parte, elas tentam ter controle de tudo, e ter controle de tudo acaba cansando também, porque você não pode controlar tudo, e aí entra questões de problemas psicológicos, e aí uma coisa vai gerando a outra, acaba que você não descansa, não para, sei lá, contemplar nada. É o tempo todo pensando, é o tempo todo processando, é o tempo todo fazendo muitas coisas. Muito bem, obrigado por compartilhar, né? E realmente isso gera uma tensão muito grande, né? E porque existem necessidades que são reais, né? Se você não ganha dinheiro, você não consegue pagar, sei lá, um plano de saúde, né? Você não consegue ter uma casa própria, né? Enfim, existem necessidades objetivas, né? Eu não quero ser também idealista de pensar, não, agora vamos viver um estilo completamente irresponsável, no qual, pois eu já não me preocupo por nada disso, e Deus vai me dar tudo, né? Também não é isso, né? Porque no livro do Gênesis, lá no início, né? Deus nos deu todas as coisas, né? E disse, essas são todas de vocês, façam com que isso se desenvolva. Só que o problema do mundo atual é que se perdeu o foco. Antes, o foco, antes que eu digo, é lá no Adão e Eva, né? Era bem antes mesmo, né? O objetivo era você se servir das coisas, né? Mas elas estavam ao seu serviço, né? Hoje é o contrário, nós nos escravizamos pelas coisas. Porque é o dinheiro que manda, né? Tinha um programa do Silvio Santos, que era... não me lembro qual era. Não sei se era o Show do Milhão ou Tudo por Dinheiro, não me lembro qual que era, mas era que a tese do programa era o seguinte: toda pessoa tem seu preço. Toda pessoa tem seu preço. Menos ou mais, mas todo mundo vai acabar se vendendo.
porque todo mundo só quer dinheiro. Então, o programa era chegar com uma pessoa qualquer, numa praça, numa rua, né? E, somos do programa, não sei o que, tá lá. Eu te ofereço tanto dinheiro para que você faça tal coisa. Normalmente é uma coisa ou muito ridícula ou muito humilhante. E a pessoa, não, nem tá louco, nem pensar, né? Você vai subindo o preço, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo, vai subindo, até que chega um momento que a pessoa aceita. Então o programa queria dizer, todo mundo se vende, porque todo mundo é escravo do dinheiro. Porque o que nos interessa nessa vida é dinheiro. Mas aí você encontra o exemplo oposto, não? A Santa Madre Teresa de Calcutá, que uma vez, aí quando ela estava limpando as feridas de um leproso, uma senhora muito rica que estava aí, disse para ela, Madre, eu não faria isso que você está fazendo nem por $1 milhão. E a madre falou para ela, eu tampouco, minha filha. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. Eu estou fazendo isso por algo que vale muito mais do que dinheiro. O amor. Então, quando nós falamos da espiritualidade do tempo e da eternidade, é nós descobrirmos dentro do nosso coração que Deus é o único dono do nosso coração. Que Deus é o único pelo qual vale a pena nós gastarmos o nosso tempo. Porque Ele é eterno. É Ele que nos espera na eternidade. É Ele que entrou no tempo e nos ajuda a viver crescendo no amor para que um dia possamos ter esse encontro. Olha que coisa mais maravilhosa. Só que é muito difícil viver assim, né? Então, na espiritualidade do tempo e a eternidade, é implícito outro valor, que está lá atrás, né? Que é a vida de oração. É através da vida de oração que nós descobrimos o valor do tempo. É através do silêncio e oração que nós descobrimos o valor de Deus como absoluto e que todas as coisas deste mundo não valem nada. É através da oração. A oração que depois se cruza com a caridade. A caridade que sempre é o amor desinteressado ao próximo. A caridade alimenta a vida de oração alimenta a caridade. Então, na medida que um cresce, o outro cresce também. A nossa capacidade de amar também vai crescendo em função da oração, e a nossa oração vai crescendo em função da nossa capacidade de amar. Eles se apoiam mutuamente. E então a pessoa vai dando valor ao tempo. Ela sabe em que empregar o seu tempo e sabe encontrar a Deus no tempo que ela tem que empregar em coisas que ela não quer fazer. Porque muitas vezes nós sabemos que tem coisas que não vale a pena empregar o tempo, mas é que é necessário porque nós estamos neste mundo, então nós temos que cumprir isso. Por exemplo, os documentos civis, não? Você tem que fazer a documentação, porque você está nesse mundo, não? Então você tem que ter aí, você quer viajar, você tem que ter o seu passaporte, você tem que ter, tem que voltar nas eleições para poder tirar o passaporte, e etc, etc. Todas essas coisas, né? E quantas vezes a gente está lá, ai meu Deus, estou perdendo tempo com essas coisas. Não, você não está perdendo. Porque se o teu coração está unido a Deus, neste momento se oferece para Ele. No trabalho, né, quantas pessoas trabalham em coisas que não gostam? A grande maioria da humanidade.
eu diria 95% da humanidade faz o que não quer fazer. Mas necessita. Porque é através desse trabalho que vem o seu ganha-pão, né? Então, o que eu faço? Não, eu tenho que trabalhar no que eu gosto? Não necessariamente. Você tem que aprender a encontrar a Deus no seu trabalho. Encontrar a Deus no seu trabalho. Então, esse tempo passa a ser um tempo de qualidade. Porque você não está fazendo aquilo por dinheiro, você está fazendo por Deus. Olha que coisas, né? Sabe que eu ainda me lembro de uma palestra que eu recebi no grupo de jovens, quando eu era jovem. Nossa, nós estamos falando do milênio passado, hein? Era um testemunho de uma pessoa que era um lixeiro. Era um lixeiro. Eu estava num retiro de jovens, né, desses de 3 dias, e ele chegou lá. Ele era muito feio. Muito feio. Pra vocês terem uma ideia, o apelido dele era Jacaré, porque a pele dele parecia a pele de jacaré. Era muito feio. Ou seja, ele tinha tudo para ser uma pessoa completamente infeliz. Feio pra caramba, pobre, e ainda trabalhava o que ele não gostava, que era ser lixeiro. Ninguém que é criança sonha, quando eu crescer eu vou ser lixeiro, né? Vou andar pelas ruas recolhendo lixo e tal. Isso não é parte do sonho de ninguém, né? É uma necessidade. Mas eu posso dizer para vocês, é das pessoas mais felizes que eu conheci na vida. Impressionante. Por quê? Por causa da fé. A fé que permitia ele ver a Deus em todas as coisas que ele fazia e que ele é. Ver a Deus fazia com que tudo tivesse outro significado na sua vida. Então ele era feliz. Aí está o segredo do uso do tempo. Nem sempre nós podemos fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, não? Para eu ser santo ou para eu ser santa, eu teria que estar fazendo isso e aquilo para poder ter tempo do meu apostolado e poder estudar e essas coisas, não sei o que tal. Daí de repente sai tudo errado, que é o mais normal, né? E não dá nada do que eu tinha planejado. Então estou fazendo o que eu não quero, da maneira que eu não gosto, e tudo obrigado. Bendito seja Deus. De repente eu paro e vejo, aqui está o Senhor. Ele está aqui. É aí que nós encontramos a espiritualidade do tempo. É verdade, nós temos responsabilidade pelo uso do tempo, nós temos que fazer com que o nosso tempo renda, então eu não vou perder o tempo absurdamente. Então, vocês podem me dar algum exemplo de perder o tempo absurdamente? Instagram, padre. Oi? Não escutei. Muitas pessoas ficam muito tempo no Instagram e perdem. Muito bem. Muito bom, obrigado. Então, primeiro Instagram e outras redes sociais. O que mais? Não estou dizendo que o Instagram seja ruim, tá? Só dizendo que pois, você precisa ter... Mas o Instagram, como outras redes sociais, o algoritmo ele é feito para que você fique horas. Porque você vai entrando e um videozinho leva a outro, então o TikTok é a mesma coisa, então o YouTube é a mesma coisa e o Facebook é a mesma coisa. Você vai entrando e fica lá. Então, o uso excessivo. Né? O que mais? Só isso? Só redes sociais? Eu acho que entretenimento em geral pode ser. Isso aí. É algo que entretém demais.
Muito bom, o entretenimento. Nós não estamos nessa vida para nos entreter. Deus não nos criou para estar entretidos. Ah, mas eu gosto tanto. Eu maratono séries todo fim de semana. Vejo, pois, uma série em um fim de semana só. Não, então. Ah, tudo bem, você vê uma série, vê um capítulo, vê dois. Mas você não vai viver em função de Netflix, pô. Ou do cinema. Ou da música. Ou de qualquer outro entretenimento. Coloquem um entretenimento que vocês queiram. Tem entretenimentos muito simples, né? Sei lá, empinador de pipa. Né? Eu gosto de empinar pipa, né? E tô lá e me entretenho. Né? Vou jogar futebol, correr, caminhadas, filmes, séries. E depois entretenimentos mais complexos, né? Pessoas que, sei lá, se entretêm em Harley Davidson. Eu faço parte do clube da Harley Davidson, então a minha moto é super não sei o quê, então é função disso, e eu vou aos congressos de Harley Davidson no mundo, né? E os passeios de Harley Davidson. Nada contra Harley Davidson. Eu também, quando era jovem, tinha um clube de Harley Davidson no meu bairro, eu queria ser. Eu pensava, não, quando eu crescer, certamente eu vou comprar uma Harley Davidson e vou fazer parte desse clube, né? Pena que o nome não ajudava, né? Porque eram os Hells Angels, né? Os anjos do inferno. Então, pois depois que eu entrei no grupo de jovens, desse grupo eu não vou ser. Mas aí eu busco outro grupo. Mas você até pode ter a sua Harley Davidson, fazer seus passeios, mas entretenimento é uma coisa que você faz um pouquinho e pronto. Você não vive em função disso. E muito menos é o seu sonho. Não pode ser o seu sonho ter um barco e viajar pelo mundo. Não pode ser o seu sonho pegar um foguete e ir para Marte. Não pode ser. Porque o nosso coração não foi criado para nada material. Nada material. Porque nada disso sacia o nosso coração. E tudo isso é puramente terreno. Por mais que seja um sonho milionário, bilionário, que parece que ser uma coisa super complexa e que você é uma pessoa muito importante, o seu coração foi criado por Deus e para Deus. O único sonho que vale a pena é encontrar-se com Deus na eternidade. É viver em função desse encontro. É viver esse encontro já neste tempo. Porque a eternidade, e aqui vem a segunda parte, né? Não é o que vem depois desse tempo. A eternidade já começou. E por que a eternidade já começou? Porque Deus, Jesus Cristo, ele entrou no tempo. Ele entrou no tempo. Jesus Cristo é a eternidade, ele entrou no tempo, então a eternidade já começou. Quero ler um texto aqui da primeira carta aos Coríntios, que eu coloquei lá na apostila, não sei se vocês tiveram oportunidade para ler. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 29 a 31. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Diz o seguinte: mas eis que eu vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Esse é o texto da carta de São Paulo. Olha que texto mais impressionante. Eu gosto muito desse texto. Então tem um verbo, quando logo no início disse, irmãos, eu vos digo, o tempo é breve. Breve, esse breve dizer que o tempo é breve, né? A palavra em grego que
São Paulo usa não é breve. Ele usa um termo de navegação à vela, que significa dobrar as velas. É um verbo que é como se ele dissesse, o tempo está dobrado. Dobrado. É como eu pego a vela, tá aqui a vela, daí eu dobrando, né? Ó, o tempo está dobrado, né? Eu dobrei. Mas o que quer dizer isso? Quando você dobra, uma extremidade toca na outra, né? Porque essa extremidade está muito longe dessa. Só que ao dobrar, as duas se tocam. Então, quando ele diz o tempo é breve, ele está dizendo o tempo e a eternidade já se estão tocando. Já se estão tocando. Não é que a eternidade é no final dessa vida. A eternidade está em paralelo à nossa vida. A eternidade está aqui, agora mesmo. Nós estamos inseridos na eternidade. Só que nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver, né? Se nós tivéssemos assim uma espécie de faca que cortasse assim e eu abrisse a eternidade, tem um filme por aí que tinha assim, era a faca sutil, a pessoa que era portador dessa faca, ela, através do desejo, ela ia abria para outra dimensão, então ela passava de um multiverso para outro através dessa faca, né? Imagina se você tivesse uma faca para te passar para a eternidade, vou visitar a Jesus Cristo que agora mesmo está ao lado de Deus Pai, né? Você pegava a faca, abria, olá, tudo bom? Vim tomar um cafezinho aqui e tal. Nossa, seria fenomenal. Vocês nunca imaginaram essas coisas? Nossa, eu imagino direto. Tem um filme que... Vocês já viram aqueles filmes das Crônicas de Nárnia? Já viram? O terceiro filme, que é aquele do barco, que eles... o príncipe Caspian está num barco e chega a Lucy e o Edmundo e o primo, que é um moleque chato pra caramba, que também vai. Vocês viram esse? Vocês se lembram como é que começa, né? Eles estão no quarto, o primo... eles estão hospedados na casa do primo, porque a guerra continua, né? E tá só a Lucy e o Edmund, porque já o Pedro e a Susan já cresceram e já estão fazendo a vida deles, né? E daí eles estão lá escutando esse primo que é mais jovem e que está reclamando que eles estão no quarto dele, que eles estão usando as coisas dele, que eles não deixam ele em paz e tal. E na parede tinha um quadro que era uma pintura de um barco em alto mar. De repente eles olhando para o mar, né, o mar começa a se mexer. Assim, e o barco também. E aí a Lúcia disse, Edmundo, olha o barco. E olha, daí começa do quadro sair água e começa a encher o quarto d'água. E de repente, quando eles vêm, é como se uma onda tivesse vindo, eles estão submersos. E aí eles começam a subir, e quando eles saem outra vez da superfície, eles estão em alto mar. Os três. E olham para trás, está chegando o barco do príncipe Caspian. Justo nesse momento, disse, olha lá, os náufragos, resgatam eles. Eles estão em Nárnia. Olha só. Isso, para mim, é um dos exemplos da fronteira entre o tempo e a eternidade. De repente, eu estou olhando aqui para o quadro de Nossa Senhora, de repente ela abre os braços aqui, vem, meu filho, eu vou agora mesmo. Por quê? Porque ela está aqui. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. O meu anjo da guarda está aqui. A eternidade já está. Nós estamos imersos na eternidade. Então, isso é o que São Paulo quer dizer. A partir da encarnação de Jesus Cristo, o tempo se dobrou. Então, meus queridos, quando São Paulo fala que o tempo é breve, não é que nós temos pouco tempo, é que a eternidade já entrou no tempo. Então, por que nós estamos perdendo tempo fazendo outras coisas? Por que nós estamos dando o nosso coração a coisas que não têm valor? A um diamante? A um bracelete de ouro?
a sei lá, coloquem as coisas assim que o mundo chama de importantes. O mundo chama de importantes um montão de besteira que são legais, são entretenidas. Um carro de Fórmula 1, por exemplo, muito legal, né? Um jogador da Champions que tem a bola de futebol que assina, muito legal tudo isso. Eu também gosto de ver futebol e tal, não sei o quê, mas não tem esse valor que o mundo dá. Não tem, não é verdade. É tudo falso, é tudo passageiro, porque tudo isso são obras mortas. Por que são obras mortas? Porque estão destinadas a perecer. As obras vivas são as obras que estão destinadas à eternidade. Aquelas que você investe e você vai pegar, por assim dizer, o seu depósito na eternidade. Quais são essas obras? Vocês sabem? Eu já dei a resposta. Obras de caridade? Exatamente, as obras do amor. Viram como o amor é a resposta para tudo? Impressionante. Claro, tudo aquilo que você faz por amor tem valor de eternidade. Não é só para aqui. Você está construindo, porque você está crescendo no amor. E o amor é a única coisa que nós levamos para a eternidade. Então, você está investindo na eternidade. E aí a gente entende por que São Paulo fala tudo que ele fala. Disse, irmãos, eu vos digo, o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não tivessem. Isso ele está falando para os casados. Sobretudo para os recém-casados. Para os que vão se casar. Então, pois ele poderia dizer, os que têm mulher, ou os que têm homem, ou seja, quem está vivendo o amor humano é bonito, mas isso não é o objetivo da sua vida. Cada coisa que ele fala aqui, não é que ele esteja dizendo que não tem valor, tá? Claro que tem valor, mas não é o objetivo da vida. Então, se eu vou me casar, mas eu me caso como se eu não me casasse, no sentido de que o meu coração não está no casamento, está em Deus. E por isso Deus me dá o valor a esse meu casamento. A mesma coisa, os que choram os motivos de sofrimento dessa vida, e todos temos motivos dessa vida, de sofrer. Não se preocupem, isso passa. Então é como se não chorasse. Os que se alegram como se não se alegrassem, ou seja, não vivam em função de estar alegres. Alegre-se, mas não vivam em função do estar alegres. Não vivam em função de comprar. Comprem. E comprem coisas que gostem. Comprem, tem problema. Eu gosto de usar uma roupa bonita, eu gosto de ter uns objetos, uns hobbies. Posso ter, não tem nenhum problema. Eu só não coloco o meu coração nessas coisas. Eu não estou vivendo em função da fantasia do soldado imperial de Star Wars. O meu sonho é ter aquele capacete branco com aquele peitoral aí, sair no meio da rua e dizer, pode vir, quem quiser, eu sou um soldado imperial. Não. Você pode ter, pode ir no congresso de soldados imperiais, pode, tem nenhum problema. Mas o seu coração não está aí, não está. E aí São Paulo conclui, né? Os que usam deste mundo como se dele não usassem. Ou seja, você vive no mundo, mas o seu coração já está na eternidade. Você vive no mundo, você cumpre as suas obrigações, você paga seus impostos, você ajuda as outras pessoas, você faz coisas, você etc. Tudo. Mas o seu coração tá lá. Qual é o seu sonho? Lá. Mas é um lá que já começa aqui.
vivendo como filho de Deus. Puxa vida, me estendi tanto que não deu nem chance para o próximo tema. Aí ficou. Mas eu me emocionei, na verdade. Vamos lá, perguntas, dúvidas, reclamações. Esse é o momento. Padre, eu fiquei com uma dúvida, estava pensando aqui agora. Nas Sagradas Escrituras, Jesus ele não fala desse tema de uma forma talvez tão clara como São Paulo. Jesus traz a mensagem da salvação e tudo mais. Só que se a gente for ver sobre o desenvolvimento dessa vida cristã, parece que, não sei, nos Atos dos Apóstolos, ali nas cartas de São Paulo, isso ficou muito mais claro desses detalhes, desse nível de detalhes que eles escrevem, né? Que você comentou agora. Por que assim, não daria para Jesus ter falado essas coisas mais clareza, talvez? Né? Parece que Jesus ele trouxe uma mensagem central e depois surgiram os nichos dos apóstolos ali falando sobre outros temas. Mas me veio essa curiosidade, né? Jesus poderia talvez ter falado exatamente essas mesmas coisas que o senhor falou de uma forma mais clara, não sei. Obrigado pela pergunta, Jonas. Jesus ele disse que ele não ia dizer todas as coisas, porque o Espírito Santo ia revelar a parte que ele não dissesse. Então, a missão dele era muito concreta. Era, primeiro, a salvação da humanidade, segundo, a fundação da igreja e a preparação dessas pessoas para que pudessem continuar. O resto ia ser revelado pelo Espírito Santo. Mas é uma revelação que entra dentro da revelação da igreja, ou seja, termina com a morte do último apóstolo. No caso, São João, que foi o último a morrer. Então, ali termina a revelação. Então, é por isso, porque Jesus ele não veio dizer tudo, mas tudo que tinha que ser dito já foi dito. Nem tudo nós entendemos bem, por isso a teologia continua estudando as Sagradas Escrituras e a revelação para ir compreendendo cada vez melhor o que já foi dito. Mas já está dito, né? Então, ainda que Jesus não tenha dito, não quer dizer que não tenha importância, mas que as pessoas talvez ali não estavam preparadas para escutar dessa maneira. Então, ele disse, olha, o que eu não disser, depois o Espírito Santo vai vir, né? Acho que é o capítulo 18 de São João, né? No discurso da última ceia, que é a parte do Espírito Santo, né? Tem muitas coisas que eu gostaria de dizer, mas o Espírito o Espírito do Pai, que é o meu Espírito, os revelará todas essas coisas. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, padre. Obrigado. De nada. Mais perguntas? Então eu vou fazer as perguntas. Que critérios nós usamos para definir o uso do nosso tempo? Isso é para vocês. Aí eu queria escutar vocês. Importância? Não, o critério, né? O critério é dizer, o que eu vou fazer do meu tempo? O que eu dou? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois? Como que eu organizo a minha vida? Prioridades? Ok, e quais são as prioridades? Geralmente São prioridades. Geralmente coisas que não são coisas de Deus, padre. E os outros? Acho que não estão mais aí.
E como é que a gente pode, vivendo neste mundo, ter o coração em Deus e fazer as coisas que nós temos que fazer, obrigações, né? E também fazer as coisas que nós gostamos de fazer, entretenimento, diversão, etc. Eu acho que talvez todos os dias nós temos nossas obrigações, nossas tarefas, todos nós somos pessoas atarefadas, né? Eu acho que colocar uma escala de horário, fazer, né, tipo, as prioridades, tal horário eu vou fazer isso, tal horário eu estou trabalhando, tal horário eu vou estar rezando, né, dedicar um tempo para isso, e de tal horário eu vou usar para o meu lazer, né, que também é importante. Então eu acho que talvez fazer essa divisão seria bom, assim, seria talvez um caminho. Muito bom, gostei. Podem anotar aí a sugestão do Jonas. Muito boa a sugestão. Alguma outra? Não, nada. Sem ideias. Padre, o que vem muito na minha cabeça é a questão de meio que tentar associar tudo de uma vez, que nem São José Maria Escrivá sempre fala, transformar minha oração, o meu trabalho numa forma de oração, meu lazer numa forma de oração. Muito bom, muito bom. Então vou tentar pegar essas duas coisas que vocês falaram e colocá-las numa forma prática. Primeiro de tudo, em primeiríssimo lugar, a oração. Porque é através da oração que nós vamos escutar a voz do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai me ajudar na organização do meu dia, ou seja, tomar as decisões e cumprir as decisões, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos, porque o algoritmo do Instagram é forte, o entretenimento de Netflix é forte, tudo do mundo é muito forte, sem a ajuda do Espírito Santo nós podemos. Então, em primeiríssimo lugar, a vida de oração. E é através da vida de oração que eu também consigo ver a Deus nos momentos da minha vida. O que a Lua disse, né? Sabe? Mas é muito bom ver a Deus no trabalho e fazendo o meu trabalho e oração. Mas se você não teve esse momento de oração prévio, dificilmente você vai conseguir ver a Deus no seu trabalho. Dificilmente. Por quê? Porque o seu coração não está habituado a isso. Então, facilmente você vai se focar no trabalho. E vai reclamar com as coisas que dão erradas, que não me permitem, que essa pessoa é assim, que não sei o que e tal. Daqui a pouco você viu, você já está como qualquer outra pessoa mundana. Enquanto que a sua vida de oração é sólida, forte, então aumenta muito a sua capacidade de transformar a sua vida em oração. O seu trabalho em oração. O seu lazer em oração. Os seus estudos em oração. As suas dores e sofrimentos em oração. Em oferecimentos. Né? Então, tratem de focar na vida de oração. Nós vamos tratar de falar um pouco mais disso no próximo encontro, né, que é fazer da vida uma liturgia, né, que é outra forma do Reino Cristo, né? Mas eu acho que já pode ajudar isso daí. Né? É muito bom nós criarmos um horário e tratar de equilibrar a nossa vida. E é muito bom nós tratarmos de ver a Deus nas coisas que nós fazemos, seja por obrigação, seja por prazer. Mas nós só vamos conseguir fazer essas duas coisas se nós tivermos uma vida de oração sólida. Para que o Espírito Santo nos guie
nessas duas coisas. Então aí fica a dica para essa semana. Então depois vocês me contam se conseguiram ou não. Tá bom? Fenomenal!